Agora é hora de falar de política. Está no ar o Conexão DL News. Os meus amigos Fabrício Carareto e o Heitor Mazocco estão aqui para falar sobre a ocupação, de leitos de UTI para a Covid-19. A gente ainda continua dentro desse contexto, e essa ocupação que só aumenta, e com isso o município pode voltar, quem sabe, até para a fase vermelha, e a gente vai falar aqui com eles sobre como deve ser a vacinação, enfim, tem toda uma expectativa. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Tudo jóia, Robson? Boa tarde. Jóia. Bom, vamos começar então, portanto, falando dos leitos. Semana passada a gente acompanhou toda a movimentação, Secretaria da Saúde falando dos 40 leitos, agora ampliando um pouco mais, mas existe também toda uma expectativa, além desse aumento dos leitos, em relação à vacinação também. Acho que é um misto, de expectativas, Sem dúvida, Robson. A gente começou, na semana passada, nós tivemos hoje oficialmente, a região de Rio Preto começou na fase laranja do Plano São Paulo. Lembrando que sexta-feira a gente comentou aqui, logo depois do anúncio do governador Dória, que nós passamos da fase amarela para a fase laranja. O principal ponto, além do aumento de óbitos e também do aumento de casos, foi a taxa de ocupação de UTI, que ultrapassou 70%. Neste fim de semana, não foi atualizado ontem, mas de sábado, o dado de sábado é preocupante, 72,5%. Ou seja, se nós chegarmos a 75%, corre o risco do que irmos para a fase vermelha, que é aquela totalmente restritiva, que só pode abrir os serviços essenciais, tais como farmácias, postos, supermercados, aí fecha o comércio, fecha tudo, Lembrando que a fase laranja, a partir de hoje, estão fechados apenas os bares. Na verdade, eles estão fechados para atendimento presencial, eles podem fazer o delivery, mas estão fechados para atendimento presencial. E se continuarmos aí indo para a fase vermelha, pode ser, continuarmos aí com o aumento da taxa de ocupação de UTI, pode ser que nós, até sexta-feira, tenhamos de ir para a fase vermelha. Por isso que teve justamente esse anúncio feito também na semana passada de 40 novos leitos que estão sendo criados aqui em Rio Preto. Mas lembrando que Rio Preto é uma cidade, a gente tem que ter essa taxa baixa em toda a região. Então a gente espera aí que nos próximos dias mais leitos sejam criados e a gente sabe que a situação, infelizmente, está bastante complicada, A gente fala das fases, mas mais importante do que as fases é justamente a gente controlar a Covid, A gente ter menos internação, menos mortes, menos casos, obviamente, é isso que a gente quer, na verdade. E, infelizmente, a gente tem visto nas últimas semanas aí, especialmente na semana passada, no começo da semana, que os números estão bastante preocupantes. É verdade, Você falou sobre menos casos, mas tem que ter mais fiscalização, E a gente verifica a gente que não está preocupado, com Covid, fazendo festas clandestinas, e até o poder público tem que intervir, porque se definitivamente o negócio aí piorar, tiver essa regressão, vai, infelizmente, atrapalhar muito mais aqueles que agem de acordo com a lei, que têm seus comércios, enfim. Existe uma preocupação de todos, Sem dúvida. A gente tem uma preocupação que agora, o Heitor até vai falar da questão da vacinação, mas já adiantando um pouquinho, que a gente pode falar, que existe a preocupação com as pessoas idosas, que elas se vacinem. Isso. E com as pessoas que não são, que são adultos jovens, que não façam as festas clandestinas, que não causem aglomerações. Principalmente agora com o fechamento de bares, eu até comentei semana passada, a população, muita gente acaba, não pode ir num bar, que tem ainda suas regras, sanitárias, e acaba reunindo mais gente, ficando em casa, e aí surge, acaba, ao invés do fechamento, da fase laranja contribuir, acaba piorando ainda mais por conta das festas clandestinas. Então é o momento, dos idosos se cuidarem com a chegada da vacinação e dos jovens não se aglomerarem e seguirem todos os protocolos da saúde. Tá certo, Vamos falar agora com o Heitor. Heitor, a vacinação, A vacina foi esperada desde o começo, Desde quando foi anunciado aí Covid, que infelizmente acabou ceifando a vida de milhares de pessoas, em todo o Brasil. Mas agora chegando hoje, exatamente segunda-feira, é uma tranquilidade, acho que o brasileiro, e especialmente também aqui nós riopretenses, porque ela está para chegar,
Isso aí traz uma tranquilidade, pode-se dizer assim. Pode-se dizer assim, né? Uma tranquilidade, a vacina chega hoje, né? Nós vimos aí na reportagem Ribeirão, Botucatu, praticamente quase as principais cidades do estado, né? Agora, ontem, por exemplo, quando a Anvisa liberou a Coronavac e a AstraZeneca, né? O secretário de Saúde de Rio Preto, o Aldenis Borim, ele emitiu uma nota, né, dizendo que, óbvio, né, ele é secretário de saúde, é médico, ele estava feliz, via uma luz no final do túnel, mas ele já fez um alerta também, né? Não é porque começou a vacinação ontem, não, que a gente já pode sair, pode ir para os bares, restaurantes, que não precisa mais usar máscara. Ele disse que vai um tempo ainda para todos receberem a vacina, né? Pela programação do estado, por exemplo, vai até março para idosos, né? Então, 60 anos acima, profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, até março, né? Depois vem a outra programação para as outras faixas etárias, né? E tem também a questão do insumo, né? Que o governo de São Paulo está negociando com a China, já tem 15 dias de atraso, inclusive, que os chineses têm que mandar esse insumo para São Paulo, foi dito isso ontem na coletiva do governador João Dória, então, para produzir mais também vacinas, né? Então, não é um momento feliz, porém, a gente tem que ficar alerta ainda, né? A vacina chegou, porém, não são todos que vão ser vacinados em poucos dias, né? A gente tem que ficar atento a isso. Aquela tranquilidade momentânea, né, da pessoa falar, agora está tudo resolvido, a gente pode seguir com a rotina de antes, né? Sair dessa situação, porque definitivamente isso aí traz uma paz. Só que se cada um não fizer a sua parte, né, inclusive a gente está até vendo as imagens aí, né, o pessoal nessa correria, mas eu acredito que Rio Preto, por mais que esteja nessa situação, vai ser tudo bem planejado, elaborado. Acho que com a chegada dessa vacina, eu acho que talvez, se as pessoas agora, a partir desse momento, começar a se conscientizar, mesmo tendo aí, portanto, essa esperança, talvez não venha a ter um aumento do número de casos. Mas aí agora que é a hora de todo mundo ficar atento, né? Exato. E a gente está vendo aí essas imagens aí da saída das vacinas, né, do centro de distribuição. Põe tela cheia aí para a gente acompanhar. Do centro de distribuição lá de São Paulo, hoje de manhã. E chegou uma nota, né, dizendo que a vacinação em Rio Preto oficialmente tem início amanhã, às 11 horas da manhã, no hospital de base. Vai ser, inclusive, com a participação do governador João Dória. Ele vem até Rio Preto para iniciar essa vacinação. Então, vão ser 7 mil doses. Está previsto, como o Heitor falou aí, de algumas cidades, né, mas em Rio Preto, o caminhão com as 7 mil doses da Coronavac deve sair hoje à tarde, lá de São Paulo, e amanhã cedo, então, se inicia a vacinação em Rio Preto. Lembrando, né, que nesse primeiro momento são os profissionais de saúde, né, são os profissionais do HB, e depois vai ser definida aí, tem a questão aí da idade, indígenas, quilombolas, mas especialmente pessoal acima de 60 anos, mas oficialmente a vacinação em Rio Preto tem início nesta terça-feira, às 11 horas, com a presença do governador João Dória e do prefeito Edir Araújo. Tá certo. Vocês querem complementar algo a mais? Eu acho que é isso, né? Acho que o pessoal ficar atento. Chegou a vacina, né? A gente até comentou no domingo, ontem, era um clima de Copa do Mundo, né? Sorte que deu 5-0, né? 5-0 da ciência contra o negacionismo. Foram aprovadas 2 vacinas. Sim. E a gente lembra que chegou a vacina, só que ainda é um longo prazo até que as pessoas sejam imunizadas. Então, continuar com todos aqueles cuidados, não mudar uma vírgula, né, para quem está seguindo, falar, liberou a vacina, agora já posso andar sem máscara, não preciso higienizar as mãos. Não, eu acredito que até o final do ano, pelo menos, até com a vacinação, a gente vai ter que continuar com essas medidas restritivas. Exatamente. Eu estava me lembrando do Japão, mesmo com a gripe comum, né, o pessoal ainda mantém, eu acho que, uma boa conduta para não infectar outras pessoas. Então, acho que é hora de se conscientizar ainda mais, né? A gente está aqui para uma constância, né, numa evolução. Acho que cabe cada um no seu particular ter consciência, né? Sem dúvida, é isso que a gente espera de todo mundo. É isso aí. Bom, gente, se você quiser saber todos os detalhes políticos de Rio Preto e região, é só acessar o site dlnews.com.br. Está aqui na tela, muito fácil, viu? Tem todo o conteúdo e aí você se informa um pouco mais. Pessoal, muito obrigado pela participação, uma excelente semana para vocês e bom trabalho.